Nessa segunda aula, nós vamos detalhar a nomenclatura dos compostos orgânicos, ou seja, qual é a lógica que subjaz àqueles nomes que nós mencionamos na aula 1. A primeira ideia que nós temos que identificar é que existem carbonos chamados primários, secundários e terciários. Carbonos primários são os carbonos ligados a apenas um carbono. Secundários são ligados a 2 carbonos e terciários a 3 carbonos, como vocês podem ver aí nessa figura que está mostrada na tela. Se são carbonos primários, secundários ou terciários, é importante porque nós falamos, por exemplo, em álcoois primários, aminas primárias e assim por diante. Quando se fala em álcool primário, secundário ou terciário, refere-se ao grupo que caracteriza a função álcool. O grupo OH está ligado a um carbono primário, secundário ou terciário. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um álcool primário. Um álcool primário, o grupo OH seria ligado a esse carbono. Um álcool terciário, o grupo OH seria ligado a esse carbono. Essa é a ideia. O que são famílias de compostos orgânicos? Os compostos orgânicos podem ser agrupados segundo suas propriedades, principalmente segundo sua reatividade. Então, segundo a reatividade dos compostos, eles são agrupados em grandes famílias, em grandes categorias, digamos assim. E essas categorias de compostos orgânicos, hoje em dia, nós sabemos que têm estruturas químicas diferentes. Essas estruturas químicas diferentes são caracterizadas por grupos funcionais. Esse é o modelo que explica as diferentes reatividades, as diferentes propriedades dessas famílias de compostos orgânicos. Por exemplo, quando na cadeia carbônica só existem carbonos e hidrogênios, nós temos os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos podem ser alcanos, alcenos ou alcenos. Alcanos são compostos totalmente saturados, só existem ligações simples entre os carbonos. Alcenos existem insaturações. Insaturações são ligações duplas ou triplas. No caso dos alcenos, são ligações duplas entre os carbonos. E alcenos são ligações triplas entre os carbonos. No caso dos aldeídos, nós temos um grupo funcional chamado carbonila. Essa carbonila caracteriza tanto aldeídos como cetonas. No caso do aldeído, nós temos uma estrutura do seguinte tipo. Esse é um aldeído onde R representa uma cadeia carbônica, qualquer cadeia carbônica. E no caso da cetona, nós temos R, C, dupla O, R2. Então, esse pode ser R1 igual a R2 ou R1 diferente de R2. Então, o aldeído e a cetona, ambos têm um grupo carbonila, que é esse grupo aqui, C dupla O. Num caso do aldeído, ligado a H, e no caso da cetona, ligado a um segundo grupamento alquila. No caso do ácido carboxílico, nós temos esse mesmo C dupla O, só que é ligado a OH. Então, o que caracteriza aqueles compostos chamados de ácidos carboxílicos? É o grupo C dupla O, OH. No caso do éster, o que nós temos? Que são os derivados de ácidos. Substitui-se esse OH por
um outro grupo R. Então, C dupla O, O, R'. Por que é chamado derivado de ácido? Porque, em princípio, eu posso substituir esse H por um grupo R'. Então, é uma reação transformando um ácido num éster. Basta reagir o ácido com o álcool para se obter o éster. O outro derivado de ácido é a amida. A amida, ao invés de ser um grupo R aqui, é um grupo NH2. Esse grupo NH2, que é uma amina, substitui o R. Então, seria como se eu reagisse esse H com... ou trocasse esse H por NH2. O OH é trocado por NH2, isso é uma amida, C dupla O NH2. Então, o ácido carboxílico pode dar origem ao éster, à amida ou ao cloreto de ácido. No caso do cloreto de ácido, eu estou trocando o OH por Cl. Os cloretos de ácidos dos derivados de ácidos são os mais reativos. Então, todas essas são funções orgânicas: aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas e cloretos de ácidos. Os ésteres são flavorizantes. Eles dão gosto ou cheiro aos alimentos. Por exemplo, existe um éster que tem cheiro de banana, tem outro éster que tem cheiro de maçã, e assim sucessivamente. Outros grupos ainda de compostos orgânicos são esses. Agora eu já expliquei o que isso quer dizer. Sempre você vai ter o grupo alquila ligado ao haleto, que é representado por X, ao álcool, que é representado por OH, ao tiol, que é representado por SH. Aqui é o éter, onde eu tenho dois grupos alquila diferentes ligados ao O. Ao sulfeto, a mesma coisa, dois grupos alquila ligados ao enxofre central. E nas aminas eu vou ter... o nitrogênio faz 3 ligações. Então, eu posso ter 3 grupos alquila, ou eu posso ter um grupo alquila e 2 hidrogênios. Ou 2 grupos alquila e um hidrogênio, completando as 3 ligações. Isso é um sumário muito rápido das funções orgânicas. O que vocês precisam fazer agora é consultar o livro-texto e fazer um resumo contendo essas funções orgânicas, com vários exemplos, para vocês se familiarizarem com esses grupos funcionais e saberem reconhecer as diferentes funções orgânicas. Esse é o objetivo da aula 2, o reconhecimento e a identificação das diferentes funções orgânicas. Então, por exemplo, vocês, depois de terem feito esse resumo, vão ser capazes de olhar uma estrutura como essa que está apresentada aqui e reconhecer que nós temos aqui C dupla O NH, isto é um grupo amida. E aqui eu tenho um anel aromático ligado ao H. Isto é um grupo fenol. Como que eu consigo reconhecer isso? Então, nesta molécula, eu tenho 2 grupos diferentes. O grupo fenol e o grupo amida. Assim como nessa molécula, eu tenho C dupla O, O, e aqui um grupo R. Então, isso é um grupo éster. E tem um grupo ácido carboxílico, que é o C dupla O, OH. Então, ambas as moléculas são moléculas bifuncionais.
Agora um pouquinho de nomenclatura. Como é que eu dou o nome a essas diferentes moléculas? Então, segundo as regras da IUPAC, dependendo do número de carbonos, eu tenho a inicial do nome dos compostos. Um carbono é met, 2 carbonos é et, 3 carbonos é prop, 4 carbonos é but, 5 carbonos é pente, 6 carbonos é hexa e 7 carbonos é hepta. 8 carbonos é octa e eu poderia ir aí em diante. 9 carbonos é nona, 10 carbonos é deca. Aqui é então o número de carbonos e o correspondente início do nome. Exemplos para alcanos. Aqui é a fórmula para qualquer alcano. O carbono, o número de carbonos e o número de hidrogênios. Por exemplo, C4, H4 vezes 2 dá 8, mais 2 dá 10. Então, se for C4, é H10. Se for C5, é H12. E assim por diante. Nome. Met, porque é um carbono. AN, mostrando que não tem insaturação. O, que é a terminação para hidrocarboneto. Et, 2 carbonos. Eu já falei o que é o AN e assim por diante. Então, eu sei que esses aqui todos são alcanos, que são hidrocarbonetos saturados, ou seja, hidrocarboneto que não tem insaturação, não tem ligação dupla, não tem ligação tripla. Agora, alcenos. Alcenos já tem insaturação. Cada insaturação perde 2 hidrogênios. Então, reparem que aqui a fórmula geral já é CnH2n. Não tem o mais 2. Não tem o mais 2 porque, para fazer uma dupla ligação entre os carbonos, cada carbono tem que perder um hidrogênio. E essa, aqui no meio, não é mais AN, é EN, eteno, em vez de etano. Então, eteno significa que tem uma ligação dupla entre os 2 carbonos. Propeno tem uma ligação dupla entre um dos 3 carbonos. Buteno, uma ligação dupla entre um dos 4 carbonos, e assim sucessivamente. Claro que se for penteno, hexeno, hepteno, tem mais de uma possibilidade da posição dessa dupla. Então, a gente tem que enumerar a cadeia para dizer a posição da dupla. Aqui é só uma ilustração de como se dá um nome, por exemplo, num hidrocarboneto insaturado de um alceno. E com isso, nós terminamos essa rápida aula de nomenclatura. Vocês precisam pesquisar no livro-texto agora qual é a terminação para cada uma dessas funções. Por exemplo, para aldeídos é al, pentanal. Para álcools é ol, pentanol. E assim por diante. Então, a tarefa de vocês é fazer esse resumo para todas essas funções, qual que seria o nome que seria dado para a função. É claro que vai haver uma lista de exercícios com uma série de compostos para serem nomeados por vocês, segundo as regras da IUPAC. Isso aqui foi o básico do básico do básico das regras, para não ficar cansativo.